Olá crianças, tudo bem com vocês? Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano e hoje continuando e terminando o tema biomas, parte 3. Sim, como eu falei nas outras aulas, o Brasil apresenta um monte de biomas, 6 biomas. Nós falamos de 2, vou falar mais 2 hoje e os outros nas próximas aulas a gente vai conhecer também. Mas um bioma que a gente vai falar hoje é Cerrado e Mata Atlântica. Por que você escolheu esses biomas, tio Adriano? Porque são os biomas que pertencem ao nosso estado. São os biomas que a gente consegue observar na cidade de Rancharia. Vamos lá, aula Biomas Brasileiros, parte 3. Olha lá. Primeiro nós temos que saber que nós vivemos um país chamado Brasil. O Brasil tem 6 biomas. Nós moramos no estado de São Paulo, na cidade de Rancharia. Então em Rancharia existem 2 tipos de biomas. Isso, o bioma Cerrado e o Mata Atlântica. O Cerrado a gente vai conseguir observar quais espécies são de cerrado por causa das árvores. As árvores fininhas e tortas são praticamente cerrado. Já árvores grandes, robustas, com folhas largas, com copas largas, são biomas Mata Atlântica. Então, em Rancharia existem 2 biomas, Cerrado e Mata Atlântica. Muito bom. Ah lá, o tio trouxe um mapinha para vocês, 2 imagens. Um mapa do estado de São Paulo. Tá bastante verde, não tá? Isso, então, isso em 1500 existia bastante árvores, ou seja, bastante floresta. Com o passar dos anos, essas vegetações foram desaparecendo. Hoje, no mapinha que o tio trouxe, do ano de 2000, olha quanto de árvore que nós temos. Nós temos poucas árvores, ou quase nenhuma. Então a Mata Atlântica, que é um bioma rico em plantas, rico em insetos, rico em aves, rico em animais, mamíferos, em peixes, está desaparecendo. Nós estamos acabando com esse bioma. E se esse bioma fica doente e morre, ó quem morre também, ó. Já era. Hoje eu te vou falar então de 2 biomas importantes, tá? O Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado a gente consegue observar que são árvores pequenas, finas, tortas, um pouquinho de grama. Já o bioma Mata Atlântica a gente consegue observar que são árvores robustas, grandes, com copas altas, geralmente próximo aos rios, alguma cachoeira. São assim os biomas. Primeiro eu falo Cerrado, depois eu falo Mata Atlântica. Olha lá. O bioma do Cerrado, ele tem algumas características próprias, né? Ele tem árvores que nascem lá, animais que vivem lá, algumas espécies de animais que a gente só encontra lá, algumas espécies de plantas que só são encontradas lá. No bioma do Cerrado existem muitas nascentes, ou seja, os rios que brotam de muitos lugares, a maioria é do Cerrado. Sabia disso? Ah lá, a localização do Cerrado. Brasil, essa parte verde é onde está distribuído o Cerrado. A gente consegue ver bastante em Goiás, no Tocantins, no Distrito Federal, um pouquinho, mas um pouquinho ainda no estado de São Paulo. É pouco, mas temos ainda. Se nós não fizermos algo para proteger, o estado de São Paulo já não vai ter mais cerrado nenhum. E o cerrado é importante, tá? Todos os biomas são importantes, mas o cerrado é muito importante para o estado de São Paulo. Ele abastece muitas cidades com água doce, sabia? Olha lá, o clima seco no frio, ou seja, temperaturas altas no frio, né, baixas, e seco. Muitas árvores têm que se economizar a água para poder sobreviver. Muito calor e chove. Então as temperaturas do calor, chuva. No frio, seca. Algumas árvores são de lá, a gente só encontra lá, tá? O pequi. O pequi é uma frutinha que dá lá, que o pessoal adora comer. Come até com arroz. Falam que é muito bom, o tio não comeu ainda. Nós temos o buriti. O buriti, as aves adoram comer essa frutinha. Tá? É uma palmeira. E nós temos o babaçu.
O babaçu, as araras adoram comer. Até os humanos comem, porque dentro dela existe uma castanha muito saborosa. O tio não comeu ainda, mas vai comer. Quais animais que moram lá, tio? Os animais que a gente observa lá é o lobo-guará. Aqui no estado de São Paulo a gente consegue ver isso também. Nós temos o tamanduá-bandeira, que é o nosso comedor de formigas. Tamanduá-bandeira porque o rabo dele lembra uma bandeira. Nós temos também o tatu canastra, um dos maiores tatus do planeta, vive lá. Nós temos a cobra jiboia, né, que está desaparecendo, está em extinção também, ela mora no cerrado. Nós temos também a ema, que é prima do avestruz. E nós temos também um animal que está quase desaparecendo totalmente, que é o cachorro vinagre. Lembra um cachorro, na verdade, da família dos canídeos, né, dos cachorros, só que mora nas florestas, lá no cerrado. Está desaparecendo também. Só para vocês saberem que a grande concentração de abelhas e borboletas vive no cerrado. Seja pelo clima, seja pela preservação. Então muitas borboletas e abelhas vivem no cerrado. Só que o cerrado também tem sofrido bastante com a ação do homem. O homem tem desmatado, o homem tem cortado a vegetação para colocar o gado. Então o bioma cerrado também sofre com a ação do homem, ou seja, com desmatamento, ou seja, com retirada das árvores e colocação de pasto, ou seja, para o gado comer. Então o bioma cerrado está desaparecendo. O bioma Mata Atlântica, que é o bioma que mais tem no estado de São Paulo, mas está acabando também, porque o homem está destruindo. É um bioma onde as árvores são árvores altas, robustas, ou seja, com as copas grandes. Então não são árvores pequenininhas, como a do cerrado, com troncos tortos. São árvores mais altas, grandes, né, imponentes. Tá? Então a gente consegue observar também que a Mata Atlântica tem bastante cachoeiras. Então elas são diferentes. Tá? A localização. A gente encontra a Mata Atlântica no estado de São Paulo. Nós encontramos no Paraná, Santa Catarina, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Esses são os lugares que a gente encontra a Mata Atlântica. Só que aqui a foto do tio já é uma foto mais antiga, ou seja, essa Mata Atlântica está praticamente desaparecendo. No estado de São Paulo existe pouquíssimas. Tá? Se o bioma Mata Atlântica acabar, nós já era. Como que é o clima lá, tio? O clima é calor e chuva. Chove bastante também. De manhã, na Mata Atlântica, geralmente faz uma neblina. Né? Então de manhãzinha, quando faz aquele friozinho, geralmente uma neblina. Depois vem o calor. Então o clima úmido. Quais árvores que tem lá, tio? Então o tio separou algumas árvores que existem na Mata Atlântica. Nós temos o pau-ferro, nós temos o ipê amarelo, nós temos o jequitibá, nós temos a embaúba e nós temos o pau-brasil. O ipê amarelo, o jequitibá e a embaúba, lá no Parque Ecológico nós temos. O pau-ferro no balneário eu já encontrei. Difícil de nascer a semente, é bem difícil, tem que ter técnicas. E o pau-brasil, quase em extinção, o tio não encontrou ainda. É muito raro de encontrar essa árvore, mas existe ainda. Quais animais que moram nesse bioma? Nós temos o mico-leão-dourado, né, que é um primata que está praticamente em extinção, porque acabou com a vegetação, acabou com as florestas, o animal ele morre, ele não aguenta. Tá? Nós temos também a onça-parda, que na nossa região tem aparecido, né, bastante, ali perto do balneário, para frente do balneário, tem algumas onças pardas, que é interessante ter esse animal para ter o controle biológico. Nós temos visto também que na Mata Atlântica nós vimos o bicho preguiça, que não faz mal nenhum, o nome já fala, pela locomoção, anda devagar, nem bebe água, nem desce para tomar água. Ele aproveita a água da chuva para se alimentar. Então ele não utiliza a água que vai no chão, no rio não. Ele já pega na árvore, mesmo que tiver de água, ele toma ali mesmo. E a extinção praticamente dos bugios, o macaco bugio. O macaco bugio está praticamente desaparecendo. Já não tem, existem poucos, mas você consegue ver algum fragmento desses animais. Outros animais que tem, que a gente consegue ver, é a capivara. A capivara no balneário tem, Mata Atlântica. E essa rã de vidro que o tio trouxe. Você consegue ver o corpo dela inteirinho.
tem imagem assim, por isso que tem o nome vidro, é quase transparente, você vê os órgãos inteirinhos do corpo dela. É uma rã que só tem na Mata Atlântica. A Mata Atlântica também, como os outros biomas, tem sofrido a ação do homem, ou seja, o homem tem desmatado muito e o homem tem caçado muitos animais. Então os biomas estão perdendo, porque a ação do homem, seja desmatando e seja caçando, estão acabando com os animais que existem nesse bioma, ou seja, acabando com o bioma também. O bioma, seja cerrado ou Mata Atlântica, ele tem que ser preservado. Tá? O tio mostrou a foto lá no começo, ele tinha bastante, agora tem pouco. Mesmo tendo esses pouquinhos, tem que ser preservado. Porque se esses biomas ficarem doentes, ou seja, se eles acabarem, o tio fica doente, você fica doente, todos ficamos doentes. Lembra da aula do tio, do planeta? É isso aí. Na atividade do tio Adriano de hoje, é a mesma da outra aula. Eu falei de alguns animais que moram nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Você tem que falar para mim, tio, eu gosto desse bicho. Ou tio, escreve, faz uma frase pro tio lá. Escreve a frase, o nome do animal que você gosta. Ou se você quiser, faz um desenho desse animal, que é mais difícil, mas tá valendo. Uma foto sua, falando um pedaço de papel, falando qual animal que você gosta. Ou desenho, ou um vídeo. Tá bom? Então escolhe lá, dos dois biomas, Mata Atlântica ou Cerrado, qual animal que você quer. Combinado? Um beijo do tio Adriano e até a próxima aula, tá? Fui! Tchau! Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará. Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará. Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. E sempre depois de comer, sua barriga começa a doer. Então ele pede pra lambeira, me ajude de qualquer maneira. Me dê a frutinha da salvação, que nunca me deixa na mão. O guloso do lobo-guará. Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará. Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. Lá vai o lobo-guará, lá vai o lobo-guará. Ele sempre tá com fome, come, come sem parar. E sempre depois de comer, sua barriga começa a doer. Então ele pede pra lambeira, me ajude de qualquer maneira. Me dê a frutinha da salvação, que nunca me deixa na mão. O guloso